Fala aí, galera, sejam bem-vindos a Fala. mais um episódio do Nova Frequência. Eu sou o Vitor, como todos os outros episódios. Eu Pô, sou o você Davi. Pra falar o nome. Eu sou o Lopes, valeu, É rapaziada. legal a gente sempre se apresentar, né? Tem sempre Sim, gente aí sim. nova, a gente espera que tenha gente nova Já se assistindo. inscreve, comenta se inscreve, aí. comenta, compartilha. ativa o sininho, porque senão você não recebe as notificações. E a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a vida cristã como um todo, as coisas que são importantes aí para que a gente tenha em mente. E às vezes coisas que a gente acha que são importantes e a gente acaba tirando do foco, acaba tirando do equilíbrio. Eu queria perguntar para vocês, não sei quem é que quer responder primeiro, o que vocês acham que é, tipo, importante? Direto ao assunto, assim. Ou os cuidados que a gente tem que ter, sei lá, alguma coisa assim. É uma pergunta meio vaga, né? Mas... O que é mais importante, assim... Na verdade, quando você faz essa pergunta, eu já penso direto numa problemática que a gente tem enfrentado nos dias de hoje, que é... Até eu estava vendo um vídeo esses dias do Lucas Gonçalves, né, lá no Jesus Copy. Inclusive é um canal muito bom, gente. Quem nem conhece, se você não conhece, assim... É verdade. Como O assim? Douglas chama Mas a se não gente. conhece, se inscreve aí. Tal. Mentira, Qualquer chama a dia o gente Douglas não. está aqui, tá... É, a gente que tá vai aqui com chamar a você. gente, tá, tomara. E o cara tava falando sobre... Ele chamou de teologia do propósito, né? Eu achei muito interessante. Foi um devocional que ele fez. E ele tava falando sobre como hoje em dia, talvez por fruto de comparação das redes sociais, de todo o acesso à informação e a outros contextos em que a gente só vê um recorte da vida das pessoas, né? Por esse contexto que a gente tem hoje, talvez a gente ache que tipo, a vida cristã tem a ver com fazer coisas muito extraordinárias e sempre estar... sei lá, envolvido num discurso de tipo assim, cara, você foi chamado para fazer coisas grandes, impactar todo mundo, quando não necessariamente para isso que Deus nos chamou. Então, a sua pergunta passa por essa problemática e eu acho que a resposta para ela é você entender o seu papel no contexto social onde você se encaixa e o que você foi chamado para fazer ali, entendeu? Não necessariamente achar... Porque parando para pensar também, se todo mundo fosse fazer as paradas incríveis, mais hypes que tem para se fazer hoje, a nível de reputação como um cristão, se eu posso falar assim, que as pessoas falam, nossa, esse cara é realmente importante no mundo. Se todo mundo fizesse isso, quem estaria nas pequenas coisas, né, fazendo o que ninguém está vendo, né, e que também é tão importante Nem quanto. teria coisa incrível, né? Se todo mundo faz a coisa incrível, tipo, é o normal. Então, eu acho que a pergunta que você fez, ela tem, tipo, de cara, eu já vejo que ela tem uma resposta individual para cada pessoa, porque cada pessoa tem um papel como cristão no contexto onde ela está. Mas numa visão mais geral, acho que é seguir e imitar Jesus, né? Para todo mundo. Se for pegar uma coisa que vale para todo mundo, é imitar Jesus no contexto onde você está. Cara, eu acho que vai muito nessa parte de imitar Jesus, e seguir o que Jesus falou, né? Lá na grande comissão, a gente enxerga lá no final do evangelho, é Jesus dando uma tarefa muito simples, tá ligado? Não é nenhuma pirotecnia, alguma parada assim. Rapaziada, vai por aí, prega o evangelho durante a sua vida, batiza as pessoas no nome do Espírito Santo e espera a volta, tá ligado? Agora, as coisas que acontecem no além disso, tá ligado? São coisas na vida que, tipo assim, não são obrigatoriamente que tem que fazer parte da vida do cristão, sabe? A tarefa do cristão ela é muito simples, sabe? É óbvio que tem pessoas, como o Davi falou, que têm chamados assim extraordinários. As pessoas vivem de alguma forma num nível, né, de disposição, de admiração por outras pessoas até muito maior. Só que tem pessoas, na verdade a maioria de nós, né, acredito que tipo 95% dos crentes somos crentes comuns, né? Somos simplesmente crentes, né, no final das contas. A gente acorda, a gente tem uma família, a gente, sei lá, é adolescente na igreja, passa por nossos problemas de adolescência na igreja, a gente casa, a gente tem filhos e a vida vai seguindo, sabe? A gente serve na igreja, nos nossos ministérios, um cara dá aula no EBD, o outro cara prega às vezes, e não tem nada de errado nisso, né? Acho que teria de errado se a gente ficasse gananciando, né? Tipo assim, meio que almejando o lugar de outra pessoa, tendo inveja do ministério de alguém. Eu acho que isso sim é errado. Mas agora, ser só um crente não tem problema nisso. E eu acho que o Vitor vai falar, mas eu vou falar. Isso que você falou tem muito a ver com a exposição que se tem hoje em dia, né, nas redes sociais, etc., e a forma como a gente é tão instigado a se comparar com as outras pessoas. Então, alguns pontos de interrogação que não deveriam estar na cabeça de cristãos, tipo assim, será que o que eu estou fazendo é só isso mesmo? Tipo assim, será que, claro que assim, isso daqui não é um convite a você se acomodar, não. Você tem que estar sempre se perguntando assim,
se o seu propósito está sendo cumprido, se você está onde você deveria estar. Isso tem a ver com a relação com o Espírito Santo que você vai ter, né? Sim, sim. Mas eu estou falando de uma parada mais humana, de visão de coisas materiais, onde você se pergunta, será que era só para isso é só isso que era para eu estar conquistando? E você vê outras pessoas e fala, cara, olha o que essa pessoa está fazendo, olha quantas pessoas estão sendo impactadas, olha a visibilidade que ela tem, olha os views que ela tem. Quando, na verdade, isso não é um ponto de interrogação que deveria estar na sua cabeça, e sim a sua relevância no contexto onde você está, sabe? Eu acho que o que você falou tem muito a ver com a comparação e como a gente pode ser convidado a olhar para outras pessoas hoje em dia e, sei lá, invejar ou querer estar no lugar, ou então querer estar como ela. E isso pode ser prejudicial para a gente, eu acho. Acho que é meio que uma glamorização do chamado, né? Meio que isso. E se a gente for parar para pensar, tipo, Jesus, na verdade, chama as pessoas para segui-lo, não simplesmente para, tipo, acreditem em mim, mas, na verdade, ele chama as pessoas para segui-lo. E se você for parar para pensar, tem muita coisa que Jesus fez que talvez tenha sido, entre aspas, tá? Pequena, mas pequena no sentido de popularidade, porque não chegou até a gente. João fala, quando ele escreve lá o evangelho dele, que tiveram muitas coisas que ele não escreveu, e Jesus tendo ali um ministério de uns 3 anos e meio, mais ou menos, assim, você consegue ler os 4 evangelhos se você tiver, tipo, num dia livre, por exemplo. Acorda um sábado de manhã, você não tem nada para fazer. Se você pega os 4 evangelhos, você lê aquilo ali numa manhã só. É rápido. Tipo, você não consegue cobrir 3 anos da vida de Jesus ali inteiros. Então tem muita coisa, e eu me arrisco até a dizer que talvez a maior parte da quantidade de coisas que ele fez não está relatada ali. Talvez as mais relevantes. Se o próprio Jesus teve coisas que ele fez que a gente não tem acesso, tipo, por que a gente fica querendo divulgar tudo que a gente faz, sabe? A gente quer botar na mídia. Mais uma vez, não estou falando que o que Jesus fez foi pequeno, eu digo pequeno entre aspas, porque não chegou a gente, mas ele fez, impactou a vida de várias pessoas, as pessoas que estavam ali envolvidas, teve um valor muito grande, mas a gente não sabe, mas para a pessoa que vivenciou foi importante. E talvez seja por aí também, quando a gente aprende a segui-lo e entender isso na nossa vida, a gente vai fazer coisas que talvez, tipo, eu posso, sei lá, o nosso Matheus Matos ali atrás da técnica. Eu posso um dia fazer alguma coisa que vai ser muito boa para o Matos e o Lucas e o Davi nunca vão saber. E aí, pô, beleza, isso deixou de ser importante? Não, muito pelo contrário. Só não foi mídia. Só não foi, tipo, pomposo, grande, apareceu. É verdade. É verdade. Eu acho muito que, tipo assim, essa a era que a gente vive é uma era de exposição, né? Direta. Então, assim, fazer esse diálogo é até repetitivo, mas infelizmente é muito que a gente vive, né, cara? Mano, não adianta, as pessoas sempre vão se comparar por causa da exposição, tá ligado? A gente só sabe que, sei lá, que o Dizscope, por exemplo, é um canal que é uma benção por causa da exposição, tá ligado? E automaticamente a gente só vai se comparar justamente porque ele se expõe. E, assim, é pra se expor mesmo, né, no caso. O que eu ia falar sobre isso também é uma parada do seguinte, acho que tem muita gente que acredita numa estabilidade da vida cristã incondicional, sabe? O cara acha que o chamado dele ali, o cara vai cantar para sempre na igreja, entendeu? Só que, na verdade, não, cara. Tipo assim, eu acho que Deus, ele tem as peças dele e ele move, né, as peças no tabuleiro dele, que é o ministério dele mesmo. E, assim, ele pode simplesmente pegar um cara que, tipo assim, canta bem, o cara canta desde criança, o cara pode ser uma bênção no louvor. Mas, assim, Deus pode simplesmente chegar e falar, cara, você não vai cantar mais, agora eu vou te usar para pregar. Sabe qual é? Eu acho que também essa espetacularização acabou tirando na verdade, ensurdecendo esse pessoal, tá ligado? Da voz de Deus para a direção dos ministérios, tá ligado? O cara sempre vai escutar Deus dentro dos ministérios mais espetaculares. Ele não vai escutar Deus nos ministérios mais simples, entendeu? Que é o ministério do discipulado, do acompanhamento, do dia a dia, tá ligado? Que é o mais importante, ao meu ver. Sim. É porque, tipo assim, a gente associa pastor, né, geralmente, à pregação, né? Só que, na verdade, o pastor é o cara que cuida das ovelhas. Ponto. Sim, acabou. sim. A pregação na verdade, é um highlight, né? Exatamente. É um momento ali. Faz parte, faz parte. mas não é o todo. Mas a vida do pastor em si é o cuidar das ovelhas, não é pregação, tá ligado? A gente tem essa... Enfim, mas eu acho que isso também acontece pela espetacularização, tá ligado? Porque, querendo ou não, tipo assim, a pregação é o que é exposto na internet, é o que é exposto, sei lá, nos livros, é o que é exposto... É o que é comentado entre as pessoas. Mas ninguém fala assim, caraca, tu viu o Vitor? O Vitor tá, discipulando 8 jovens. Tipo, ninguém comenta isso, tá ligado? Sim, sim. Os 8 jovens que vivem isso. Eu acho que tem muita crise na cabeça dos... eu acho que tem muita crise na cabeça da galera por confundir, na relação do que é mais importante, essa questão da relevância com visibilidade.
E daí eu acho que as pessoas muitas vezes estão em crise, essa galera que a gente brinca de que está no banco e diz que não sabe o que fazer, não sabe o chamado dela, não sabe o que tem para fazer na igreja, é porque o campo de coisas que ela tem na cabeça dela, de coisas que ela pode fazer, está tão condicionado a achar que são esses ministérios mais espetacularizados, isso aí. que ela simplesmente não enxerga que tem milhões de outras coisas que ela pode fazer, mesmo sem ter nenhum, entre aspas, talento, porque ela vai ser relevante, mas ela não vai ser visível. Ela está disposta a fazer isso de boa e entender que isso daí é um papel ok também? Tipo assim, sim, ela normal, não está sendo pior nem melhor do que ninguém ali. E muita gente está nessa crise por isso, por estar com os olhos fechados em relação a isso, que é entender que você pode ser relevante sem ser visível no seu contexto social. O cara, tipo assim, se você não sabe cantar, nem atuar, nem pregar, ou sei lá, ou fazer teatro, cara, tem milhões de outras coisas que você pode fazer e vai ser tão relevante quanto quem está sendo visível, entendeu? Não confunda a visibilidade que você tem com a relevância que você vai ter no que você fizer. Acho que é muito isso. Não queira ser visível. Real, assim. Porque ainda tem uma outra coisa que é importante, que a gente acho que não fala muito, mas o cara que está em exposição, ele é muito cobrado, e assim, muito cobrado até no sentido desproporcional, porque, tipo, ficam acompanhando a vida dele como se fosse paparazzi, né? Aí tem o paparazzi cristão ali, que você fica bisbilhotando a vida do cara, ainda tem essa pressão, né? Tem site de fofoca gospel, tá ligado? Que Exato. fica correndo atrás dessa galera, não sei se vocês já viram, é muito doido isso. É só você, tipo assim, se você busca popularidade cristã por popularidade cristã, você está buscando um problema, porque se Deus não te chamou para isso e você conseguir, primeiro, tu já tá fora do caminho que tu tinha que estar. Segundo, tu ainda vai ficar tendo que lidar com as pessoas bisbilhotando a tua vida. E fora que assim, mano, o assédio é uma parada muito grande, né, cara? Tipo, a gente vê diversos cantores e, enfim, pregadores famosos que sempre caem em problema de cobiça, né? Ou aqueles problemas da área tipo, relacional, sexual e tal, sabe? As pessoas acham que, tipo assim, tem um chamado é simplesmente você exercer aquilo, né? Tipo, a galera meio faz aquele recortezinho para você ter aquele momento, tipo assim, caraca, o fulano prega muito, tá ligado? Só que assim, na real, por trás ali, pô, por trás do cara, né? O passado do cara, nas costas do cara, tem muita história. Sabe? Tem muita coisa, tem muito livramento, muita tentação que ele passou e ele não sucumbiu. Fabrinho, você tá afastando um pouco o microfone aí. E é verdade. Então, tem muita tentação, muita coisa que o cara, tipo assim, passou e não sucumbiu, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas têm essa mania da espetacularização, ela acaba, querendo ou não, meio que tirando muito a fase do sacrifício, sabe? E, tipo assim, é um sacrifício algumas vezes, sabe? Você ficar estudando a palavra para você trazer uma palavra para a igreja, você ficar treinando o seu violão, pegando as músicas, treinando as músicas do louvor, isso é um sacrifício, sabe? É o tipo de sacrifício que o crente paga, né? No caso, querendo ou não, para poder fazer parte de alguma coisa. E qualquer ministério tem isso. Qualquer ministério o cara tem que chegar cedo na igreja um dia, chegar 4 horas, tem que deixar de assistir um jogo de futebol, o cara vai ter que chegar um pouquinho atrasado num aniversário, alguma coisa assim, sabe? E meio que, tipo assim, a espetacularização, ela tira isso. Ela faz trazer como se somente o que fosse importante é o momento ali da frente das câmeras, tá ligado? Eu gosto de uma frase que eu li uma vez, de um pastor americano, o Stephen Furtick, que ele falou uma coisa simples que eu achei muito interessante, que a gente compara os bastidores da nossa vida com a apresentação da vida dos outros. Eu acho que é por aí, tipo, a gente bypassa todo o processo que vem antes, a gente bypassa toda a preparação, a gente bypassa toda a parte ruim até, porque um processo de preparo tem suas coisas ruins. O Lucas falou esse negócio tá aqui mais cedo. Eu e Davi que tocamos juntos aqui na igreja. Quantas vezes a gente já não ficou... Sei lá, não faço ideia de quantas horas a mais a gente está aqui para poder estar fazendo o que a gente faz do que as pessoas que simplesmente vêm para o culto. É legal? A gente curte, mas tem a hora que enche o saco? Tem, porque às vezes a gente está cansado, Tem. aí tem que pegar a música em casa. Tipo, às vezes tu só não quer, né, cara? Só não quer. Às vezes você tá... poxa, essa semana eu queria ter um repouso maior e tal. A gente fica olhando só a apresentação e a gente perde o processo dos bastidores. E acho que ainda tem um outro problema com isso. Quando a gente olha para os bastidores da nossa vida e pensa, poxa, minha vida é ruim e tal, e a gente vê a apresentação do outro pomposo, a gente ainda fica... Não que o outro esteja errado, talvez o outro realmente esteja no ministério que vai aparecer. Tem muitos pastores, cantores e outras pessoas. E a gente fica julgando, aí acho que volta até o que o Davi comentou no início, julgando o nosso ministério, julgando o nosso chamado, com base na apresentação do outro e talvez porque a gente olha só para a parte ruim do nosso. E perde o contexto da relevância, mas, cara, tem gente que está sendo impactada
pela sua vida, pelo seu chamado, pelo que você tem feito. Uma coisa que a gente falou aqui antes foi que, tipo, às vezes você tem uma igreja pequena, por exemplo. A Mariana, minha noiva, tem um tio que ele comentou comigo que ele adora igreja pequena, ele gosta de fazer parte de igreja pequena, assim, que tem poucos membros, um esquema diferente do que o que a gente tem aqui. E aí, se não tivesse o pastor dessa igreja, se não tivesse a galera dessa igreja, ele ia fazer o quê? Ele talvez tivesse deslocado se ele tivesse aqui com a gente. Verdade. Acho que... Eu nem ia te interromper, não. Só ia falar que, assim... Mas eu acabei. Aí, já? Bati o microfone aqui. Não, eu acho que assim, cara, eu acho que dessas igrejas pequenas, cara, tem muita lição a se tirar, sabe? Eu acho que, é óbvio que, tipo assim, existem as vantagens e as... Não vou dizer vantagens e desvantagens, né? Mas tem as mudanças, querendo ou não. Cara, porque, tipo assim, eu gostaria muito de conhecer todo mundo da igreja, tá ligado? Conhecer as pessoas da igreja mesmo, tipo assim, pô, cara, tu mora onde? Tu trabalha com o quê? O que que tu passa? O que que eu posso te ajudar, tá ligado? Dentro da igreja pequena você tem esse bônus, tá ligado? Que, tipo assim, você meio que conhece pelo menos 70% da igreja. Se tua igreja tem, sei lá, 60 membros, 70, cara, tem como tu conhecer praticamente todo mundo. Sabe qual é? Aqui na igreja, mano, eu mal conheço as pessoas da juventude. Aqui na igreja... Média dentro da igreja. Sabe? É difícil, cara. Porque, tipo assim, só dos jovens deve ser, sei lá, 150 pessoas. Pô, eu tenho 6, 7 amigos mais próximos, entendeu? Tem aquela galera que, tipo assim, fica naquele grupo da interseção entre os mais próximos e os mais afastados. Sim. E tem a galera mais afastada, entendeu? Nem dentro da juventude eu não consigo conhecer todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, são tarefas, tá ligado? Só que são ministérios diferentes, são pessoas diferentes, são momentos diferentes. E não tem nada de errado você ser, sei lá, menos conhecido ou mais conhecido, sabe? E tem um lance também de igreja pequena que eu acho muito interessante, assim. Você está meio longe do microfone. Pegou aí que eu falei que pegou. Que eu não sei se vocês já congregaram em igreja pequena por algum tempo, sei lá. Eu congreguei, meu pai foi pastor de uma igreja pequena por um período de tempo, assim, que ele foi chamado para estar como pastor principal de uma igreja, filha de uma matriz lá, de outro Ministério da Nova Vida, na minha igreja anterior. E é muito interessante você ver, né, como ali está meio que mimetizando aquilo que acontece no macro, você vê no micro, porque são menos pessoas. Então você consegue entender alguns mecanismos que tem nas relações entre pessoas, nos ministérios, tipo, olhando de perto assim, você fala, cara, que interessante isso. E é muito interessante o fato de ser pequeno também, porque você consegue de forma mais orgânica implementar uma cultura. Sim, sim, você consegue, a partir de uma pessoa que está pensando um futuro para aquela igreja, você consegue disseminar aquilo de forma mais fácil. Talvez por isso o PG hoje em dia seja um instrumento tão presente, né, nas igrejas onde a gente vê essa possibilidade de você, partindo do que o pastor principal fala, você disseminar aquilo que foi falado por outros líderes de PG que vão, de certa forma, replicar aquela cultura, aquela forma de pensar, que é o evangelho, para outras pessoas e grupos menores, onde vai ser muito mais fácil você assimilar, trocar ideia e até levantar questionamentos, né? Que realmente não tem como o Bispo André lá de cima responder todos os questionamentos que todo mundo pode vir a ter de acordo com o que ele fala. Não tem como. Então, eu acho muito interessante como, no contexto de igreja pequena, por isso é tão importante a igreja pequena também, como você falou, esse cara que a Mariana conhece. É o tio dela. Tio dela. Ele gosta de igreja pequena e isso é interessante, né? Porque, de certa forma, ele está sempre envolvido em um contexto menor onde todo mundo se conhece e tal. E tem essa facilidade de cultura, de implementação de cultura. Eu acho bem interessante essa questão da igreja pequena. De como é fácil você conhecer todo mundo e daí você conseguir trocar ideia com todo mundo, sei lá. Acho que tem uma parada que acontece hoje que, tipo, Deus se importa com cada pessoa individual e a gente acho que se importa muito com a quantidade, tipo, com o número. E isso acho que é o grande lance da distinção. A gente mede sucesso pela quantidade de pessoas. E aí a gente, na verdade, muitas vezes perde a noção de que as pessoas importam e a gente começa a achar que a quantidade de pessoas importa. É claro que a quantidade importa porque, assim, o quanto mais pessoas, melhor. Mas a gente perde a percepção que vai ter o cara que vai estar ali com alguém num ministério menor e que Deus se importa tanto com aquela pessoa quanto Ele se importa com a gente. Jesus morreu da mesma forma para aquela pessoa. O sacrifício de Jesus na cruz foi também para aquela pessoa que é tão necessitada do sacrifício de Cristo quanto a gente e que vai estar no mesmo destino eterno que a gente, recebendo a Cristo como Senhor, né? Então eu acho que isso é uma coisa que acontece, tipo, muito assim, a igreja
a igreja pequena, talvez ela veja isso mais na prática, porque você tem pouca gente. Enquanto a gente muitas vezes começa a achar que o sucesso é medido pela quantidade de pessoas que a gente está impactando, mas não necessariamente. Às vezes, se você faz algo que vai impactar uma pessoa, como o exemplo que eu falei, você faça alguma coisa com o Mateus, que o Lucas e o Davi nunca venham a saber, beleza, mas, cara, para a vida do Mateus foi importante. Sabe uma coisa que é muito interessante, estou pensando aqui agora? Numa igreja com 40 membros, cara, que tem uma média de 2, se tiver 4 visitantes no domingo, todo mundo comemora muito. Se um cara se converte, cara, é uma festa naquele culto. E às vezes numa igreja do tamanho da nossa, tipo assim, entendi, só um se converteu e levantou a mão. Tipo assim, todo mundo, hoje não foi tão... É verdade, é verdade. Sim. Tipo É assim, verdade. Você percebe a reação da A igreja. importância que aquilo vai ter numa igreja menor vai ser muito maior pelo fato de que você falou. Todo mundo tá num contexto menor, todo mundo se conhece. Então, cara, chegou um cara novo, ele se converteu. Deve ser uma parada assim, mais impactante do que tipo assim, uma igreja que tá com 500, 700 pessoas num culto. Daí alguém, só um se converteu e todo mundo... É como se o não fosse importante, tá ligado? É, Tipo sim, assim, entendi. Sim, é verdade. Você vê a igreja, tipo, vibrando mais quando você vê, tipo, sei lá, você tem aquele momento lá que eu pergunto se alguém quer receber a Cristo, parará. Aí, sei lá, uma pessoa levanta a mão, aí beleza. Aí se, tipo, 10 pessoas, conforme vai contando, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, a igreja vai ficando mais eufórica. Não sei se isso é porque, tipo, tá ficando mais eufórica porque, pô, mais gente, ou se tá ficando eufórica porque, tipo, beleza, não foi só um. não né? foi só um... É verdade. Porque é importante essa distinção. E assim, até mesmo se talvez o visitante não se converter, mas se ele recebeu aquilo e aquilo gerou uma... Tipo, pô, fiquei encucado com essa parada, vou voltar semana que vem. Já foi um sucesso na minha cabeça, porque talvez na semana que vem complemente aquilo que ele escutou na primeira vez, aquilo tipo, pô, eu vou seguir esse negócio. E numa igreja pequena com a mentalidade correta, mesmo que tenha um visitante naquele domingo à noite, cara, e se for muito importante para aquela igreja que aquele visitante saia de lá se sentindo aceito, eles vão falar, cara, que bom, veio só ele, de 30 pessoas veio só ele, e ele foi muito bem recebido, gostou, ganhou alguma coisa, sei lá, o pessoal tratou ele muito bem, não se sentiu acuado, nem julgado, e foi embora daqui e se sentiu bem. Por que às vezes no nosso contexto de igreja maior, a gente acha um máximo, a gente só quer botar a gente para dentro? Não, se vier 30 visitantes, 40, 50, mas será que a gente está se importando se um deles vai se sentir muito bem da forma como as pessoas de uma igreja pequena se importariam com um visitante só? Tipo assim, cara, se vai vir 30 ou 40, mas, cara, esse cara que se sentiu bem, ele se sentiu aceito por Jesus aqui, ele não se sentiu julgado, ou tipo assim, o importante para mim foi que viu 30, 40 visitantes, tipo, ou então tipo assim, também tem um negócio desse, né? Mas aí é um papo muito mais abrangente, que eu vi até num podcast esses dias que o André Aquino foi, falando das mentalidades das igrejas modernas, né? Que de um lado você tem a igreja que se preocupa mais com a comunhão dos santos, né? Com tipo assim, manifestação de dons, etc. E de outra tem a igreja que se preocupa exclusivamente com o visitante. Tipo assim, a pregação é como se fosse assim, traga seu amigo. Isso aí, Tipo isso aí. aquele episódio com morada? Isso aí. Traga seu amigo. Daí o importante você meio que terceiriza a questão de evangelizar, né? Tipo assim, você traz seu amigo porque a nossa igreja é muito voltada para quem está de fora, então beleza. Meu E pastor vai pregar pro meu amigo. Tipo isso aí. E aí, às vezes, pode rolar muito tipo, com o que eu estava falando antes, né? Essa questão de você querer só que tenha muitos visitantes e o maior número possível, mas você está tão preocupado com se um deles vai se sentir muito bem aceito pelas pessoas em geral, ou você acha que, tipo assim, é só uma questão de, minha igreja se preocupa muito com o visitante, ela tem uma pregação tudo acessível, muito simples, as músicas simples, tudo acessível para que o cara siga aqui, se sinta em casa, entenda tudo direitinho, etc. Então, isso foi terceirizado para a galera que está lá no púlpito fazendo esse trabalho. E o meu trabalho é simplesmente angariar o maior número de pessoas possíveis para entrar aqui. Quando, na verdade, na minha opinião, tem que ter um equilíbrio, cara, entre essas duas paradas. E você tem que entender que... Cara, eu tô falando um tempão, né? E você tem Pode que falar. entender que o visitante tem que se sentir da forma... Mesmo que seja um só, ele tem que se sentir aceito ali, cara. Não terceirize isso. Eu acho que isso também faz Aí. parte muito da mentalidade empresarial, né? Como as pessoas botam dentro da igreja, né? Porque, tipo assim, parece que a gente está tentando cumprir uma meta, tá ligado? A meta é trazer 90 visitantes. Não que tenha problema, tá ligado? Sim, E você sim. fala, tipo assim, não, pô, a gente quer trazer bastante visitante, não tem problema nisso, tá ligado? O lance é, tipo assim, que a gente está levando isso no coração como uma meta de venda, tá ligado? Tipo, como se fosse vendedor e tem que bater meta. Tipo isso, tá ligado? E, tipo assim, se não chega nessa parte, tipo assim, se a gente não consegue 40 visitantes no final de semana na igreja... Não foi bom. Não foi bom, não foi legal, tá faltando alguma coisa, vamos, sei lá, reorganizar o culto, tá ligado?
Isso é realmente complicado mesmo. Eu acho que a gente tem que estar sempre se questionando sobre isso. Do para que a gente está fazendo o culto, tá ligado? Para que a gente está realmente recebendo as pessoas e para que a gente realmente está louvando, entendeu? Porque acho que, tipo assim, é uma linha muito tênue entre você pensar muito bem em receber as pessoas e também modificar a tua igreja e modificar alguns Para ministérios. tornar ela tão palatável que Exatamente, ela entendeu? deixa de praticar. Ela fica quase. Como é que é aquele termo? Ecumênico? Tipo assim, que é sem religião, não é ecumênico. Igreja ecumênica na é verdade, aquela agrega que- várias pode religiões. chegar e tipo assim, beleza, você é kardecista, mas tudo bem também, porque talvez. Tudo não bem dá. mesmo, mas tipo assim. Sim, claro. Tudo bem no mas- sentido de tipo assim, você Você também pode pode, sabe? Uma Sim, coisa não meio- com certeza. Eu acho que tem que ter esse meio termo, tá ligado? Entre essa abertura do convite, tá ligado? Mas também o convite também é a doutrina, tá ligado? Eu acho que tem que existir um convite aberto e esse convite tem que levar todo mundo à doutrina santa, entendeu? Se isso acontecer, é o ideal, mas a gente tem que ter sempre, tipo assim, quem não tá com os dois pés no chão, porque, cara, pra gente cair para um dos lados é muito fácil. Muito fácil. É bem isso mesmo. Eu não sei muito o que falar, mas eu concordo. Ah, é? Então tá bom, cara. Se você discordasse Achei- também tava bom. Não tem problema não. Então eu discordo. Ah, é? Por quê? Não, Faz o contraponto aí. não Talvez, discordo não. não sei o quê. Mas tem Mas- essa divisão hoje em dia. Mas É. fala aí. Não, mas, cara, mas isso é muito real, cara. Porque muitas das vezes, cara, assim, eu já tive experiência de pregar fora algumas vezes, né? E, cara, é muito doido. Boêmio. Profeta Não, boêmio. profeta boêmio. Quando eu for falar da igreja, é só profeta. Não Ah, é? pode ser boêmio, não. Então tá, é só profeta. Boêmio é só no Instagram. @profeta boêmio. Sigam A ele. pergunta tão boa demais, continua, mano. É verdade. Cara, eu vou te falar, eu não respondo tudo, cara. Tu não mas respondeu a deve minha, ter não. muita coisa, Eu né? perguntei qual era o top 5 jogos de PS2. Tu não respondeu até hoje. Pô, Leque, tinha muita pergunta esse dia, não deu. PS2. É. Uma PS2. Mas assim, falando sobre igreja, cara, isso é muito real. Tipo, eu fui pregar numa igreja há uns meses atrás, lá na Pavuna, né? E é uma igreja, tipo, uma denominação diferente da nossa, né? Então, tipo assim, quando você tá num lugar que você não tá em casa, você parte pro básico, né? Beleza. Aí, pô, eu cheguei lá e tal, aí, pô, a pregação aconteceu e tal, aí eu fui conversar com o pastor, né, depois do culto. Aí a gente se falando e tal, falou, pô, gostei muito e tal. Eu achei interessante porque com o pessoal da igreja, tipo assim, as pessoas da igreja dele, parece que não conseguem, como é que eu vou explicar? Ele sente que na igreja dele, quando as pessoas da igreja dele estão pregando, tipo assim, parece que tipo, é cansativo para os membros da igreja, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, como eu sou uma pessoa de fora, quando eu fui lá falar, as pessoas meio que se atentaram mais. Era uma igreja muito mais tradicional do que a nossa, entendeu? Uma igreja batista, tipo assim, tradicional zona, entendeu? Então, assim, pra mim foi muito diferente, tá ligado? A gente chega lá, eu tenho aquele cantor Esboço? cristãozinho, tá ligado? O livrinho, Inário. eles cantam, tipo, umas 3 músicas do Inário, tá ligado? Aí depois vem o pastor, tal, é uma liturgia completamente diferente, assim. E como é que, tipo assim, como é que eles prezam, mas, tipo assim, eles são super receptivos, super abertos, tá ligado? Eu acho interessante como é que eles conseguiram, tipo assim, manter a doutrina batista deles tradicional, tá ligado? Com o inário, com os cânticos, com os momentos de oferta, com os momentos de oração sobre as pessoas, tá ligado? E, ao mesmo tempo, serem super, não vou dizer moderno, porque moderno acho que é uma palavra muito tchan, né, pra isso, mas atuais, entendeu? De alguma forma. Atualizado. Atualizados, tá ligado? Eles conseguiam, tipo assim, eu achei muito legal, porque a igreja conseguia, tipo assim, claramente caminhar, sabe, nessas duas partes, assim, era o culto jovem no dia, tem essa parte também, tá ligado? Então, tu vê como é que a igreja conseguia caminhar completamente sadia, entendeu? Nesse meio termo. Não é uma tarefa impossível, tá ligado? Eu acho que até que na igreja, eu acho que a gente caminha muito bem sobre isso aqui na igreja, tá ligado? Sim. Mas sempre tem a galera que é chata e que, enfim, reclama de tudo, que também faz parte, né? Da igreja também tem as pessoas que reclamam de tudo e só vão para reclamar, tá E ligado? aí eu tenho uma questão aqui polêmica que eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Que a divisão que eu ia falar, que hoje em dia existe uma corrente nova, entre aspas, uma corrente não no sentido, tipo assim, que diverge do resto, mas, tipo assim, uma forma de pensar nova que tem como... Nova não, moderna, assim, da era moderna, era contemporânea, né? Que defende que a igreja é o lugar para o visitante, para o cara que está chegando, não entende muito bem o que está acontecendo e precisa ser levado a mensagem do que é o evangelho da forma mais acessível possível para esse cara que está chegando agora. É isso? Ou a igreja é a comunhão dos santos, onde deve haver liberdade de manifestação de dons, não necessariamente tudo que acontece tem que ser entendido e as pessoas vão mais... como é que eu posso dizer? As pessoas que vão se achegar vão mais... Não precisam necessariamente estar entendendo tudo o que está acontecendo, entendeu? Tipo assim, elas podem simplesmente entender a mensagem principal, só que
também tem uma liberdade de dons, de um monte de coisa ali que elas não necessariamente vão entender. Tipo assim, não existe uma obrigação de que tudo seja muito mastigadinho para a pessoa que está chegando. Vocês acham que tem... Qual que é o ideal? E, tipo, porque tem essas duas tipos, né? Acho que, assim, eu acho que a gente subestima muito a capacidade do visitante. Muitas das vezes, tá ligado? Eu acho que quando a gente tá falando na igreja, ou tá no louvor, o que seja, né? Acho que a gente subestima muito a capacidade, cara, porque as pessoas... A gente vive numa cultura meio mística, né, aqui no Brasil. Então, assim, mano, todo mundo já teve algum tipo de contato, nem que seja longe, com o cristianismo, tá ligado? Todo mundo sabe... Alguma versão, talvez, né? É isso que eu ia falar. Até tipo nos assim. ditados que a gente usa, né? Exatamente, sabe? Querendo ou não, mano, o cara tem uma ideia de que Jesus Cristo é filho de Deus, morreu na cruz e é Páscoa e Natal. Tipo, isso já é a mensagem. O Filho de Deus eu não sei, mas Não dá, o que beleza, morreu e Sim, sim. possivelmente ressuscitou. Não beleza, ok. Só que todo mundo conhece a história. Beleza. Não creem, ok? Sim, Mas sim, todo mundo sim. conhece a história, entendeu? É difundido. E, tipo assim, quando a gente entra na igreja, se o cara levar isso como uma chave de entendimento para que, tipo assim, a palavra que está sendo pregada, ele vai conseguir, pelo menos, entender os 80%, 90% da Vamos um pouquinho pra mensagem. direita. Então, se o cara levar essa parte da crucificação de Jesus Cristo, né? Que ele levou os pecados e ressuscitou, beleza? Se a pessoa for com essa parada na cabeça para a pregação, ela consegue entender, tá ligado? Tipo, acho que 90%, 80% da pregação a pessoa consegue entender, tá ligado? E eu acho que, mano, a questão também de, tipo assim, manifestação de dom. Cara, tem coisa que nem os membros da igreja entendem, tá ligado? É muito complexo, porque, pô, mano, eu vou te dar um exemplo. A manifestação de variedade de língua. Cara, quem não tá falando em língua, a não ser que interprete, não entende. Entendeu? Acho que Paulo deixa... Ele Não, também dá um e é conceito aberto. sobre isso. Não, e é aberto. Sim, sim, claro, com certeza. Mas assim, eu tô te falando só que, tipo assim, é aberto, entendeu? Tipo sim, assim, sim. é uma parada que, tipo assim, é da pessoa. Entendeu? O que eu acho, mano, é que, tipo assim, eu acho que o evangelho ele tem a capacidade de penetrar muito fundo no coração e a gente subestima muito isso, tá ligado? Eu acho que as pessoas, o visitante, mano, o maluco pode muito bem escutar sobre, sei lá, deixa eu pegar um tema mais complicado aqui. Falar sobre judaísmo, né? Quando a gente está falando de alguma carta que Paulo fala sobre judaísmo, por exemplo. O cara consegue entender. Ele sabe quem é judeu, tá ligado? Ele entende. Tipo, são traços culturais, entendeu? Tipo assim, se o pastor chegar e falar, então, porque Paulo está falando isso aqui porque os caras queriam, os judeus convertidos ao cristianismo, queriam voltar para o judaísmo. Então vai obrigar o pessoal à circuncisão e tal, tipo que nem lá em Gálatas. O cara vai entender, tá ligado? Tipo assim, a maior parte das pessoas... É aquilo, né? Do ciclo social que a gente vive, consegue entender que, tipo, sei lá, o judeu, ele vai lá e circuncisa o filho no 8º dia, parará, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente está falando sobre isso, eu acho que se a gente também tem uma linguagem simples na pregação, ela pode ser simples, mas não quer dizer que não vai ser profunda, entendeu? Entendi. Na pregação. Então, tipo assim, eu acho que não tem problema. Eu acho que dá pra gente manter essa linha, só que essa linha requer muito esforço. Essa é a parada, entendeu? Requer sempre, tipo assim, uma forma diferente, uma atualização diferente, uma forma diferente de falar, forma diferente de abordar as coisas. E isso é muito cansativo, tá ligado? Porque tipo, a gente não prega todo domingo, entendeu? Mas vamos se fosse lá, o pastor André. Cara, deve ser muito difícil você pregar mensagens diferentes todos os domingos, porque você prega sempre. Tá? Todo domingo você prega, toda quarta-feira, tipo assim, geralmente nas igrejas o cara pega quarto domingo. Fora o estudo, o cara deve dar num PG, numa célula que ele vai. Aí tu imagina o bispo, que ele deve ter reunião também com outros pastores. Assim, olha que doideira, bicho. Aí tu tem que dar várias pregações diferentes. Aí se você repetir algum termo de alguma pregação que tu recentemente alguém reclama. Ah, pastor tá muito repetitivo. Eu acho que o pastor é uma enciclopédia, tá ligado? Que o cara sobe no púlpito ali, é tomado pelo Espírito Santo ali e o cara recita a Bíblia inteira. E ainda reclama de... Tipo, a pessoa às vezes nem vive a parada. Tipo assim, eu tô ouvindo a mesma coisa, mas o que tu tá fazendo com isso? E não se converteu, tá ligado? E não melhorou. Talvez esteja ouvindo pra você mudar Exato. de vez. Ah, mas olha só, só um parênteses. Eu tava numa live com o Bispo umas semanas atrás e o... Tava numa live tava com numa o bicho. live. Outro nível, outro filho. nível, outro nível. Caraca, Não, calma, Vitor, que aí filho. o Mauricinho Caraca. Fragalho também tava lá, representante da nova igreja. A parada tá séria. Ele fez o curso na Hilson, né? Ele falou que uma coisa que ele ouviu lá, acho que foi lá que ele ouviu isso, que a primeira vez que a pessoa escuta uma coisa é quando você repete a 10ª. E aí eu lembro que o bicho ficou com isso na cabeça, falou, nossa, isso aqui me marcou, porque eu vou ficar repetindo muitas coisas para as pessoas gravarem. Mas eu ia botar mais uma coisa dentro dessa pergunta das duas linhas que o Davi botou. Tipo, beleza, você tem o cara
congregação dos santos, manifestação de dom, e parte do ponto aqui, claramente, nós não somos cessalistas, a gente não acha que os dons cessaram. Mas, beleza. É cessacionista. Eu falei cessar o quê? Cessalista. Cessalista, eu errei. É O cessacionista. que é cessalista, Vitor? É o que eu, Tipo um o que eu socialista. achava que Não, era socialista isso é aí. que cessou. Só que Cessou o não. socialismo. É isso aí que eu achava, só que eu falei errado. Socialismo foi só no período apostólico. Isso é um corte. Aí, Agora todo mundo é liberal. Vai, Exatamente. fala aí. você tem esse mover mais profético, você tem esse negócio mais evangelístico, mas eu acho que também tem uma outra vertente que é importante trazer, que talvez não seja nem tão doutrinária no sentido... Ou melhor, talvez tenha umas... Não, é isso aí, doutrinária, mas uma doutrinária também... Eu vejo 4 pontos, na verdade, deixa eu colocar. Eita, filho, daqui a pouco Fala 5 aí, pontos fala do aí. Vitor, vai. 5 pontos do Vitismo. vitismo. Vai. Você tem um negócio mais profético, você tem um negócio mais evangelístico, você tem um negócio mais doutrinário e você tem um negócio de aplicabilidade disso na sua vida prática. Tipo assim, são muitas coisas para serem abordadas. Ficou Você falou confuso. 5? 4 coisas, é porque eu pensei nos 5 pontos do vitismo. Mas são 4. eu pensei em 4 coisas que podem existir mais e Você está dizendo 4 linhas de pensamento ou 4 coisas que são importantes? 4 coisas que eu acho que são importantes. Ah, entendi. Porque eu, pelo menos, vejo muita importância no sentido do lado profético Com e certeza. etc. Ah, Eu sim. vejo que é legal, é importante você, por mais que talvez o teu pastor não seja o responsável por pregar para o teu amigo, a tua vida deva fazer isso, é legal quando ele também traz isso, porque às vezes o teu amigo não vai querer sentar com você, talvez ele até queira, mas para ouvir sobre, beleza, o que é o cristianismo em si, mas ele vai perceber o caráter de Cristo através da sua vida e talvez seja uma abordagem ali que permita que ele escute o porquê que você é daquele jeito. Sim. Você tem o doutrinário, porque a igreja precisa aprender sobre as doutrinas uma vez que recebem a Cristo. Paulo faz isso nas suas cartas. Só que Paulo também faz uma outra coisa. Ele também aponta, com base na doutrina, como que se vive. Porque, tipo assim, a doutrina pela doutrina vai te trazer um conhecimento legal, mas, às vezes, existe um gap entre a doutrina e a aplicabilidade da doutrina na vida. Então, A tipo, devoção, né? A devoção é a doutrina, né? é. Então, assim, como é que você equilibra os 4? E talvez se existirem outros? Eu não sei. Legal pro pastor André aqui agora. É verdade. Vou fazer uma live aqui com ele agora. Cara, eu acho que assim, eu acho que essa parada é Mas eu importante. acho que todos são importantes. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, tipo assim, não tem uma resposta fixa. Eu acho que a resposta em si é tentar equilibrar, entendeu? Você não pode parar de tentar equilibrar, entendeu? Porque senão, se você vai, aí se você fizer isso, você vai, tipo assim, chutar o balde, entendeu? Mas se você continuar tentando equilibrar, assim, acredito que o Espírito Santo vai te guiando, você vai, tipo assim, um culto você vai ser mais assim, o outro vai ser mais assado, tá ligado? Tipo assim, é que nem como, vamos supor que você traga um visitante num dia, tá ligado? Que o pastor vai falar sobre dízimos, ofertas e Velho Testamento, tá ligado? Pô, aí o cara vai falar de propiciação, da oferta, do altar, mata animal, o sangue, arca da aliança. Olha que volta que o maluco vai dar. Que é muito legal pra igreja saber. Não, exatamente. E, tipo assim, é extremamente importante para o evangelho também. Sim. Tá ligado? A parada é que, tipo assim, o pastor, ele precisa, tipo assim, se esforçar também muito para explicar isso de uma forma, e eu acho que o pastor André faz isso muito bem. Ele explica coisas muito complicadas de uma forma mais simples que as pessoas possam entender. Se você chegar para ele e perguntar depois, ele vai te explicar de jeito complicado, sabe? É, exatamente. Mas eu acho que ele explica muito bem essas coisas mais simples e assim, de púlpito, né, no caso. E eu acho que isso é uma habilidade muito importante pro pastor, tá ligado? E tipo assim, mano, e também existe aqueles dias que tu acha que é azar, né? Tipo, pô, trouxe o visitante, um dia que o cara vai falar sobre, tipo, dízimo, oferta e Velho Testamento, tá ligado? Que, tipo assim, querendo ou não, uma distância, mano, de realidade muito grande pro que ele vive hoje. Só que, tipo assim, o cara tá dentro da igreja, mano, é interessante o cara assistir o culto, o cara tá meio que, tipo assim, cultuando com a congregação, tá ligado? O cara entendendo os momentos de louvor, absorvendo a palavra pelos louvores cantados, vendo como é que é o ambiente da igreja, como as pessoas se tratam, como o pastor fala com a igreja, sabe? Eu acho que muito disso também diz respeito à própria igreja, tá ligado? O culto em si, a regência do culto, obviamente é do Espírito Santo. Mas eu acho que o jeito que o pastor e que os ministros de louvor e que as pessoas que estão lá na frente tratam a igreja na hora que o culto está acontecendo, na hora da liturgia, isso diz muito sobre a própria igreja, tá ligado? E eu acho que as pessoas que vêm de fora da igreja, elas prestam muita atenção nisso. Muita atenção. É Entendeu? uma coisa que eu também estava pensando, será, não sei, tá, responder, mas possível que sim, eu não gosto de botar muitas coisas dentro de caixinhas fixas. Será que às vezes, tipo, Deus não pode indicar para uma igreja uma vertente mais X e para uma outra igreja uma vertente mais Y? Acho que sim. Sabe, tipo assim, Acho que sim. talvez até pensando nesse termo da visibilidade,
Talvez Deus levante uma igreja, algum ministério para ter um trabalho mais evangelístico, até mesmo porque você tem essa distribuição dos dons ministeriais, você vai ter o cara que é mais evangelista, pode ser que Deus às vezes levante pessoas assim, mais pessoas assim dentro de uma igreja específica, para que essa igreja seja um pouco mais responsável pela captação de pessoas lá fora, pela pregação de uma mensagem que vai alcançar os outros, enquanto talvez uma outra igreja faça um trabalho um pouco mais de discipulado, de doutrina, de passar esse conteúdo. Não sei, tá? Eu tô levantando aqui. Eu acho que pode possível. ser. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que, tipo assim, a igreja em si ter essa direção definitiva, eu acho que não. Mas eu acredito em momentos. Tá ligado? Entendi. Eu acho que em momento X, tipo assim, a igreja, tipo assim, tem que... Deus pode dar uma direção para o pastor e falar assim, eu acho que a igreja agora tem que focar nisso aqui, entendeu? Tipo assim, eu acho que a igreja agora, que nem quando a gente teve o lance de começar os PGs. Eu creio que o pastor teve uma direção de falar, agora a gente vai formalizar isso aqui vai acontecer esse ano, entendeu? E tipo assim, daqui a 3, 4 anos a gente pode ter um projeto novo, é tipo um avanço, né? Acho que o avanço também é um projeto novo nesse sentido, tá ligado? Tipo assim, não, agora a gente vai focar nisso aqui, no avanço, na formação de líderes dentro da igreja, na formação episcopal que a gente tem aqui, sabe? Isso. Eu acho que, tipo assim, a igreja em si ter essas visões permanentes, eu acho complicado. Mas eu acho que existir momentos, eu acho que, tipo assim, é super normal. Entendeu? Tipo, num determinado momento, num determinado mês, o pastor vai estar falando sobre isso, sobre, sei lá, os aspectos da graça na transformação do homem. Que seja. Aí deu um título maneiro aí, tá vendo? Do nada, assim. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente pode ter esses momentos, mas eu acho que a direção definitiva de falar, não, a igreja vai ser super evangelista desde sempre, eu já acho mais complexo. Entendi. Entendeu? Show. Cara, eu acho que é isso. É isso que eu ia falar. A Deu gente já tempo tá. Tem uns 45 minutos quase já. Fomos para outros Outros falando assuntos. outras coisas. Falamos sobre igreja. Então, beleza, galera. É isso aí. Galera, amanhã tem culto. Amanhã não, famoso domingo, na verdade. É porque, na verdade, amanhã pra gente é domingo, mas eu não sei pra vocês. Então, domingo, culto 9 11 horas. Isso Rua aí. Pinto Teles, 400 e... 708. 400 é aqui na frente, né? É. É verdade. Então, gente, 708, 9, 11, 6 horas, beleza? Isso aí. Quarta-feira, 8 horas, também tem culto. Escola de oração. Escola de oração. Se você é da Exatamente. Viva, se você não é da Viva, mas você é jovem, E você é no vivo. físico ou no coração, venha estar com a gente. Não é toda quarta, né? Quarta Não é toda sim, quarta não. quarta sim, quarta não. A gente Fica não de olho sabe- no nosso Instagram, É, só olhar o @Viva Instagram. Sua Juventude. E a gente tem os convivas toda sexta-feira também, Tem 7h30 culto da semana que noite vem. aqui na igreja. Tem culto da juventude semana que vem. Então, mas só que a gente não sabe quando que é o Vai ser semana que vem, lançado isso aqui. entendeu? É verdade, né? Então fala que vai ter culto dia 5. É 5, né? 5 ou 6 de junho, primeiro sábado de junho. E se o primeiro sábado de junho ainda não aconteceu enquanto você está assistindo esse vídeo aí, esteja aqui com a gente às 7 horas da noite. Se já tiver acontecido, vai estar no nosso canal do YouTube. Então, Sintonia do tempo. é algum vídeo, se você olhar aqui nos nossos vídeos, vai estar lá a mensagem desse dia. A gente é o Thanos. E... pô, podia acabar assim, né? Fazer um estalo assim pro editor tirar. Vamos fazer esse lance. Mas tem mais algum recado para dar? Cara, eu acho que é isso. Só isso. EBD. É, Todo gente, domingo, 4h30 da tarde, a gente vai estar começando um novo... A gente está na campanha também de arrecadação de água, beleza? Aqui na igreja, tá? Se você tiver tocado no seu coração, pô, dá um valor, compra aquela caixinha assim e tal, que vem com 6 aqui envelopadozinho, traz aqui para a igreja. Para a gente é importante pra caramba. A gente tem a galera da ação social também precisando de roupa, alimento, enfim, tudo é importante, né? Acho que não precisa repetir as coisas que as pessoas aceitam de doação, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo massacrado disso já. Sim. Né? E se você tiver mais alguma dúvida também, pode procurar lá no Instagram, no @Viva Sua Juventude. Você pode mandar uma mensagem que a gente tem uma equipe que está pronta para te responder e te direcionar, às vezes, para algo que talvez seja uma pergunta mais específica. É isso aí, valeu, Rapaziada, tamo galera. junto. Valeu, gente. Vou dar um nóis. estalo aqui pra gente sumir. Vai desintegrar todo mundo assim. Tomara que eles façam isso. Show.